Oi, tudo bem? Ah, então, vamos falar de febre. Eu já coloquei aqui basicamente os tipos de febre. Não é? Acho que é a coisa que mais ah, complica, né? Posso dizer assim, mas ok. Primeiro você tem que saber o que é febre. Febre é a elevação da temperatura corporal é a elevação da temperatura corporal. Mas essa elevação de temperatura corporal ocorre por alteração do checkpoint ao nível do hipotálamo. Ou seja, existe uma diferença entre a febre, nesse caso, e a hipertermia. Ok? Hipertermia. Por quê? Porque a febre, nós temos a alteração do checkpoint, enquanto que a hipertermia não temos a alteração do checkpoint. Vou dar um exemplo. Num dia de sol, por exemplo, você sai para passear num dia que está fazendo muito calor. Então a tua temperatura corporal vai aumentar. Não necessariamente que você tenha febre. Você terá hipertermia. Por quê? Porque a temperatura aumentou, mas não temos alteração do checkpoint ao nível do hipotálamo. Ok? Por exemplo, um banho de sauna, banho quente, essas coisas elevam a temperatura corporal, mas não alteram o checkpoint. Ok? Basicamente isso. Enquanto que na febre, nós temos alteração do checkpoint, ou seja, nós temos, muitas vezes é causado por uma bactéria, um vírus, um parasita, ok? Um fungo, ok? Basicamente é isso. Então, esses seres vivos, ok? Eles fazem o quê? Liberam algumas citotoxinas, citoquininas ou citotoxinas, dependendo do livro, e essas citocinas elas vão ao nível do hipotálamo, vai fazer com que haja liberação de uma substância chamada prostaglandina. E essa prostaglandina altera o checkpoint, ou seja, o centro que controla a temperatura do nosso corpo. Então, o centro que controla a temperatura do nosso corpo encontra-se no nível do hipotálamo. Então, ele vai chegar lá e altera o checkpoint. Então, essas citocinas são produzidas por esses micro-organismos. Essas citocinas elas vão lá no hipotálamo e induzem a produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas, por sua vez, é que fazem a alteração desse checkpoint que estou a dizer, ok? Não necessariamente que a bactéria vai lá e altera o checkpoint. Não, a bactéria produz coisas, produz umas substâncias. Essas substâncias fazem parte da própria bactéria, ok? Então, essas substâncias fazem parte da própria bactéria, ok? Uma das substâncias é o LPS. Essa LPS é que faz com que haja liberação de algumas citocinas, ok? Algumas interleucinas, por exemplo, a 1, a 6. Essas interleucinas vão fazer com que haja produção de prostaglandinas. E as prostaglandinas, por sua vez, alteram o checkpoint ao nível do hipotálamo. Repetir muitas vezes essa parte porque é importante. Depois, essas são as causas de febre, mas eu geralmente costumo dividir, quando falo, por exemplo, pode dizer assim, mencione 10 causas de febre. Então, é muito fácil, tu tens bacterianas, virais, parasitárias, fúngicas, mas seria melhor se você dividisse em partes. Por exemplo, podes dividir assim, né? Causas infecciosas e não infecciosas. Quando se fala de causas infecciosas, aí tu vais bacterianas, virais, fúngicas, parasitárias, percebes? Quando se falam de causas não infecciosas, aí você já vai para outras causas, como causas vasculares, causas autoimunes, os cancros, ok? Tudo isso pode levar à febre, ok? Basicamente é isso. Depois, nós temos, qual será o limite? O limite que nós consideramos febre em termos de, primeiro, nós usamos o graus Celsius, né? Esse graus Celsius aqui. Nós usamos o graus Celsius para medir a temperatura, mas o que acontece é que nós, de acordo com o local nós vamos medir, nós padronizamos um certo parâmetro, ok? Porque nós podemos usar o termômetro na boca, no reto, na membrana timpânica, podemos usar nas axilas, percebes? Então, as temperaturas nesses locais são diferentes. Por isso que não posso dizer que, o padrão é esse. Eu não posso dizer que a temperatura acima de 37,6 é febre. Não, vai depender do local onde eu vou medir. Ok? Se for na boca, por exemplo, ou se for no reto, é diferente. As temperaturas são diferentes. Mas é considerada febre quando é acima de 37
37,8 graus Celsius, ok? Aí 37,8 nós já é febrícula. Acima de 37,5 nós já consideramos febrícula, ok? Porque o corpo já fica quente, mas febre começa de 37,8 graus Celsius. Até muitas vezes, muitos médicos consideram acima de 38 graus. Muitos, mas 37,8 graus acima disto é febre, ok? Nós usamos febre, ok? E febre basicamente tem tipos, ok? Quer dizer, são tipos, posso dizer assim, mas são variações, ok? São tipos de febre. Então, a febre ela pode ser contínua, ok? Como vem aqui, febre contínua. Então, a febre contínua é aquela em que a temperatura diária ela geralmente é menor que 1 grau Celsius. Isso geralmente é um pouco complicado de entender e eu vou tentar dar o meu máximo aqui para tentar explicar isto aqui, ok? Dar o meu máximo para tentar explicar isto aqui. Então, imaginemos o seguinte, vamos supor que um paciente, por exemplo, tem uma temperatura de 38 graus Celsius, né? Ok? Vamos apagar isto aqui. Um paciente tem uma temperatura de 38 graus Celsius. Então, esse paciente está com febre, ok? Está com febre, né? Então, vamos ver se essa febre é contínua ou não. Ok, quando vamos considerar que esse paciente está com febre contínua? É simples. Se esse paciente, a variação da temperatura que ele vai ter for menor que 1 grau, então nós consideramos febre contínua. Tipo, se for menor que 1 grau durante o dia, nós consideramos como febre contínua. Vamos dar um exemplo aqui. 38 graus Celsius, ele mediu às 6 horas, ok? Às 6 horas ele mediu, eram 38 graus Celsius, está com febre, não é isso? Quando ele vai medir às 8 horas, viu que o paciente já não está com 38, está com 38,2 graus Celsius, ok? Aí está com febre. Quando mede às 10 horas, vê que o paciente está com 38,4 graus Celsius. Ainda está com febre. Se mede, por exemplo, às 14 horas, ok? Vê que o paciente voltou a ter 38 graus Celsius. Está com febre, ok? Se mede às 22 horas, vê que o paciente está com 38,6 graus Celsius, ok? Então, veja que a variação da temperatura durante o dia é menor que 1 grau. Ok? Não passou de 38, não chegou a 39, ok? Não chegou a 39,4 ou não voltou para 37 não voltou para 37, tipo esse 38, não voltou para 37 ou 36,8. Aqui não subiu para 39 ou 39,2. Então, se a variação for menor que 1 grau Celsius durante o dia, nós chamamos de febre contínua. Ok? Basicamente isso, febre contínua. Mas, se essa variação for maior que 1 grau durante o dia, como vem aqui, já é remitente, chama-se remitente. Por quê? Vamos supor que às 6 horas era 38 graus, mas quando voltou a medir, aqui já é 39,2 graus. Voltou a medir 39,4 graus. Voltou a medir 38, voltou a medir 38,6, voltou a medir, por exemplo, 37 graus. Está a ver que a variação é de 1 grau, é acima de 1 grau, ok? É acima de 1 grau Celsius. Ela significa que isso nós consideramos uma febre remitente. Depois tem a febre intermitente. Intermitente é basicamente o quê? Durante o dia, mas atenção, na febre contínua e na febre remitente, a temperatura é acima, até aqui, deixa eu apagar aqui, sorry. A temperatura aqui é acima de, tipo, o paciente ainda tem febre, tá entendendo? Ou seja, é acima de aquela coisa que eu disse, 37,8 graus. O paciente tem febre aqui, não deixa de ter febre, tanto na contínua e na remitente. A temperatura não baixa menor que 37,8. Aqui foi um erro quando eu coloquei 37 graus, porque 37 graus já não é febre. Aqui ainda tem febre, na contínua ele tem febre.
na remitente tem febre, mas as variações da temperatura durante o dia, na contínua, é menor que 1 grau Celsius, ou seja, ele fica 38,2, 38,4, 38,6, não passa 1, não chega a 39, ok? E na remitente, o paciente, as variações é acima de 1 grau, ok? Ou seja, o paciente de manhã pode ter uma temperatura de 38 graus Celsius, depois de umas 3 horas até 39,4, depois sobe, então a variação, mas ele ainda continua com febre, ok? Os dois continuam com febre, mas acho que você entendeu isso. Depois tem intermitente, o paciente ou tem febre durante o dia, pode ter 38 graus Celsius, depois você volta a medir, já não tem febre, tem 36,5, por exemplo, graus Celsius. Nós chamamos de intermitente, volta a medir, ainda tem 36,5. Volta a medir voltou a ter 38 graus Celsius. Ele tem febre, não febre. Febre, não febre, ok? Depois tens febre recorrente. Febre recorrente, basicamente, o paciente pode ter hoje ter uma febre de 38 graus Celsius. Depois, durante o dia, ou seja, durante o dia continuar com febre. Depois a febre baixar, ter 37 graus Celsius, por exemplo. E ficar muitos dias, por exemplo, 3 dias, sem febre. Depois de 3 dias, voltar a ter 38 graus Celsius. Ok? Voltar a ter 38 graus Celsius. Esse 38 graus Celsius, ter durante, por exemplo, 4 dias. Ok? Depois não tem assim mesmo, então chamamos de febre recorrente. Depois tem febre ondulante. Febre ondulante é como se fosse assim, ok? Uma febre, você, por exemplo, tem 37,8 aqui. Então é uma febre que aumenta lentamente, ok? 38 aqui, de repente chegou em 39. Depois ficou estável em 39, depois desceu lentamente, ok? Chamamos de ondulante, ok? Quando é uma febre assim, chamamos de ondulante. Quando sobe lentamente, depois desce lentamente, sobe lentamente, desce lentamente, ok? Então basicamente isso. Tratamento, sabes como se trata a febre.